Olá, hoje é sexta-feira, dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, e também seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba e @Câmara Caraguatatuba. Está no ar mais um Você Saúde, como eu já disse, e o tema de hoje é gastrite e refluxo. Você tem frequentemente aquela sensação depois de comer alguma coisa, de lembrar do que você comeu o dia todo? Ou então você sente muita dor no estômago? Pois é, isso daí precisa de atenção, porque quando isso acontece frequentemente, pode ser um sinal de que você esteja com a gastrite ou com o refluxo. Por isso, hoje nós estamos recebendo aqui no Você Saúde o Dr. Rafael Arouca, ele que é gastroenterologista. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por atender a nossa equipe. Obrigado, eu agradeço a TV Câmara pela oportunidade de a gente poder debater um pouquinho aí sobre as doenças do aparelho digestivo. Doutor, explica um pouquinho pra gente, né? O que é a gastrite, né? Isso é uma doença, é uma condição? Dentro da medicina, tudo que tem o tal do IT, né, a gente considera como processo inflamatório. E a gastrite não é diferente. A gastrite é do gastro, que é a questão do estômago. Então, definindo gastrite, é um processo inflamatório do estômago. E esse processo ele acontece por diversas causas, né? Hoje em dia, a principal causa é a má alimentação, né, associada ao quê? Aquilo que a gente chama do sedentarismo, que é aquele paciente que não gosta de praticar uma boa atividade física. Então, hoje em dia é considerado uma doença que vem aumentando muito na população e gera, sim, suas gravidades. Quais são os sintomas da gastrite, doutor? O paciente, geralmente, ele como você iniciou, né, ele começa sempre com uma queixa de uma má digestão, vamos dizer assim. É aquele paciente que tem uma alimentação de má qualidade e logo depois que ele se alimenta, ele tem aquela sensação que a gente fala, comer pouquinho parece que comer um boi, né, que a gente chama de plenitude pós-prandial, associado ao quê? A dor, né? Alguns pacientes têm muita dor de estômago mesmo, e aí eles referem que logo após a alimentação, esses sintomas acabam se aflorando, e o que gera uma dificuldade, né, no controle dos sintomas. A gastrite, ela é feita através de um diagnóstico clínico ou é necessária a realização de exames? Que exames são esses? A maioria das vezes, a gastrite, ela é feita pelo diagnóstico clínico, né? Ele passa com um médico que é o gastroenterologista e durante uma conversa, a gente fala uma anamnese, uma pesquisa e colhendo a história do paciente de forma minuciosa, você consegue sim chegar ao diagnóstico sem precisar de exames complementares. Alguns pacientes, essa história ela é difícil de ser tirada ou de conversar com o paciente mesmo, às vezes você tem uma dificuldade, ou às vezes o paciente ele esconde o jogo, ele não quer falar que ele se alimenta mal ou não, e aí você lança a mão de alguns exames para que você consiga fazer um diagnóstico e tratamento. Que tipo de exames, mais ou menos, que são realizados nesse caso? Hoje o exame mais clássico, que provavelmente toda a população já ouviu falar, é a endoscopia digestiva alta. A endoscopia nada mais é que um exame onde o profissional, geralmente um médico capacitado, ele passa uma câmera com o paciente dormindo, ele consegue passar uma câmera pela cavidade oral e essa câmera ele consegue acessar o estômago e visualizar toda a parede do estômago. Ele consegue fazer biópsias, ou seja, tirar fragmentos da parede do estômago quando se tem dúvida em relação a algum outro diagnóstico e consegue sim, só visualizando, fazer o diagnóstico de gastrite para posterior tratamento. Doutora, a gastrite, ela tem níveis de gravidade? Sim, na verdade quando a gente fala em grau, né, de gastrite, não existe uma escala para você ver. Na verdade o que você visualiza na endoscopia é que você consegue estratificar a gravidade. O que é isso? Quando você vai lá e vê que é só um processo inflamatório superficial, a gente considera uma gastrite leve, né? Mas imagine que a gastrite é igual um muro, e você vai lá em cima do muro e vai começando a tirar camada por camada. Quanto mais profundo ou quanto mais baixo esse muro, mais grave seria essa gastrite. Então, às vezes você encontra úlceras, buracos realmente dentro do estômago, o que caracteriza uma gastrite, né, com um problema assim gravíssimo para o paciente e às vezes até para o cirurgião ou para o gastroenterologista, porque tem uma dificuldade muito grande de tratar. Uhum.
Isso que eu ia falar agora a respeito da gastrite, né? Perguntar para o senhor. Ela tem cura ou é apenas um tratamento ali para amenizar os sintomas? A gastrite já deu muito trabalho, assim, para os médicos, principalmente os médicos da década de 80, 90. Por quê? Antigamente, apareciam os pacientes com gastrite, ninguém sabia ao certo como fazer diagnóstico. Esses pacientes acabavam piorando do quadro, né, com muita dor, muita dificuldade para se alimentar. E, invariavelmente, esses pacientes abriam uma úlcera no estômago. E aí, o que acontece? Imagine, essa úlcera ela vai corroendo, uma hora ela perfura o estômago. Então, quando a gente conversa com os professores antigos ou cirurgiões antigos, eles operavam muito paciente do estômago por causa de gastrite, era uma rotina da emergência dos hospitais. Atualmente, com a vinda dos remédios, principalmente o que todo mundo conhece, né, que é o omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, que a gente chama inibidores de bomba de próton, essas úlceras praticamente desapareceram, né? Então hoje o tratamento da gastrite ele é clínico. Hoje, com mudança do hábito alimentar associado a essas medicações, com segurança esses pacientes melhoram muito o quadro de gastrite. E é muito difícil hoje em dia você encontrar um paciente que precise de um tratamento cirúrgico para complicações da gastrite. Doutora, a gastrite, ela pode ter relação também com questões de ansiedade, nervosismo? Muito comum, né? Uma boa pergunta, porque o gastroenterologista, hoje em dia, ele tem que estar atento não só à doença local do estômago, mas à doença psíquica, né? Que na nossa sociedade é uma coisa muito comum. Eu sempre pergunto, quem aqui não vive estressado? Né? Quem aqui não está passando por alguma dificuldade? Todo mundo, é normal, é o dia a dia. E quando você está nisso, aonde você desconta a sua ansiedade na maioria das vezes? Na comida. Então, assim, esses pacientes, eles acabam comendo de forma errada e exagerada. Então ele vira um ciclo vicioso. Ele come errado, ele vai lá, aumenta a produção de ácidos do estômago, aumenta a gastrite. Então sim, a ansiedade hoje em dia, né, tanto a depressão ou as doenças psíquicas, estão extremamente relacionadas com a piora e o diagnóstico de gastrite. No caso das pessoas em que a ansiedade causa aquela falta de fome, fica muito tempo sem comer, isso também influencia? Também. A gente, na medicina, os extremos nunca são bons, né? Então, por exemplo, se eu tomar 11 litros de água no dia, vai me fazer mal. Se eu tomar pouco, também vai me fazer mal. A mesma coisa com esses pacientes. Você não se alimentar também vai te gerar um dano muito grande, porque o estômago está preparado para fazer a digestão. Então, quando você tem muito tempo ali sem se alimentar, isso vai acabar diminuindo aí a sua absorção de proteínas, você acaba ficando desnutrido e automaticamente você está suscetível a ter piora do quadro estomacal. Quais são os tipos de hábitos, além dos alimentares, doutor, que as pessoas podem adotar dentro de casa, no caso para gastrite, né, para melhorar, para evitar que ela avance? Hoje, a gastrite é um problema mundial. Comer bem, eu acredito que todo mundo saiba o que deve comer. O problema é como fazer, né? Hoje, a comida está muito fácil no supermercado. Você encontra qualquer tipo de prato. Por exemplo, tem estrogonofe, tem escondidinho, tem lasanha. Então, tem muita coisa que está pronta e fácil. E na correria do dia a dia, isso aí fica muito mais tranquilo para o paciente, porque ele acha, pô, aqui eu pego rapidinho, faço minhas coisas e ótimo, já resolvo. Então, assim, hoje a maior dificuldade é você fazer o paciente entender que ele tem que comer bem. E é difícil dentro de casa você ter tempo, às vezes, para cozinhar um legume, para dar preferência para as verduras. Acho que o grande tratamento da gastrite seria o quê? Essa mudança. Você dá preferência para os alimentos que saem debaixo da terra. Geralmente, quando você entrar no mercado, é o primeiro lugar, já está ali todos aqueles alimentos, né? E o mais importante, eu acho que de tudo isso, além dessa alimentação, é ter uma atividade física. Hoje sabemos que a atividade física, a saída dessa vida sedentária, melhora em muito todos os aspectos, tanto da parte intestinal, quanto da parte neurológica e psíquica que o paciente necessita. Dos alimentos, o senhor disse que os alimentos que estão debaixo da terra, né? A gente pode citar alguns que podem ter uma influência também nessa questão da gastrite? Sim, hoje a gente vê as leguminosas, né? Então a gente tem, por mais que a gente vê aí nas mídias sociais, nossa, a batata doce,
né? A mandioquinha, as verduras em geral, todo quanto é tipo de folhas, pô, o alho, a cebola, às vezes fala, pô, mas o alho às vezes não pode causar mal. Sim, às vezes em excesso, igual eu falei, os extremos são ruins, mas também tem fatores anti-inflamatórios associados, então todos esses tipos de verduras e legumes favorecem muito para a melhora do quadro clínico do paciente. Doutor, o refluxo e a gastrite, eles têm coisas em comum? Geralmente o paciente, ele começa com um quadro de gastrite, um processo inflamatório, e ele acaba invariavelmente evoluindo para o refluxo. Hoje, se você perguntar qual a maior causa de refluxo e gastrite no mundo, é a obesidade, né? A gente sabe, por exemplo, que no Brasil, por exemplo, 60% da população em média está sobrepeso, né? A gente já está batendo quase 25% de obesos no país. Então isso é um fator muito preocupante, porque isso gera gastrite e refluxo. Então a maioria dos pacientes que procuram a gente aqui, ele já está com o peso fora da curva, e aí sim a obesidade acaba prejudicando muito e a gastrite acaba evoluindo para o refluxo na maioria das vezes. Então o refluxo ele é um processo avançado da gastrite? É um processo avançado. O que acontece? O estômago ele está acostumado a manter um meio muito ácido. E o esôfago, que é essa parte que leva a comida da boca até o estômago, que é esse tubo aqui, ele não está acostumado com ácido. Ele está acostumado com um meio mais alcalino, que a gente fala. Então o que acontece? Quando o alimento cai no estômago, o normal é o estômago ficar triturando esse alimento por uma média de 4 a 6 horas e mandar ele para frente. Essa é a fisiologia normal. O que acontece com esses pacientes com ganho de peso e a má alimentação, esse alimento ao invés de ir para frente, ele volta. Aí ele vem aqui, ó. É como se a gente tivesse uma porteira e essa porteira estivesse afastada. Então o alimento volta e aquilo queima literalmente o esôfago. E a longo prazo, o refluxo ele vai causando alterações mais graves e até hoje em dia a gente sabe que uma das principais causas de câncer de esôfago é o refluxo e a obesidade. Olha, um ótimo assunto então para a gente continuar daqui a pouquinho. Agora é a hora do nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta então trazendo mais informações sobre o refluxo, sobre a gastrite, aqui com o Dr. Rafael Aroca. Estamos de volta com Você Saúde, hoje falando sobre a gastrite e o refluxo com o Dr. Rafael Aroca, ele que é gastroenterologista. Doutor, antes do intervalo nós falávamos a respeito dessa relação do refluxo com o câncer, né? Explica pra gente direitinho como que é essa relação. Isso é uma relação importantíssima, né? Antigamente, o câncer de esôfago, que é esse tubo que atravessa da boca até o estômago, ele estava muito associado a cigarro e a bebida alcoólica, né? E foram vendo que ao longo do tempo foi mudando isso. Começaram a aparecer alguns tipos de câncer que tinham uma célula diferente e foram investigar. E começaram a descobrir que a célula que estava causando esse câncer estava relacionada ao que? Ao refluxo, né? E por que o paciente tinha refluxo? A gente cai naquele assunto da obesidade. A maioria dos pacientes eram obesos e esses pacientes tinham muito refluxo e a partir de aí, anos de refluxo, sentindo lá aquela sensação de voltar ao ácido, eles acabaram desenvolvendo câncer. Qual a importância disso? Hoje, atualmente, como a população mundial, a maioria é obesa, e a gente tem um índice no Brasil, por exemplo, de 20% de pacientes com refluxo diagnosticado, então você aumenta muito a chance de ter câncer de esôfago. Isso mudou um pouco o cenário do consultório do gastroenterologista, porque ele não vai mais só tratar o refluxo, ele vai ter que ir atrás e caçar, entre aspas, o câncer de esôfago nesses pacientes. Quando o senhor fala dessa sensação de queimação, é aquela mesmo que todo mundo fala, tô com uma queimação hoje, é isso, né? É essa sensação. Exatamente, essa sensação é a principal, né? Se a gente for olhar nos livros, eles chamam lá de pirose e azia. Azia, né, todo mundo já conhece, já ouviu falar, mas a pirose é aquela sensação de queimação atrás aqui do peito. É muito comum porque o ácido, ele acaba assim subindo, como nessa coluna, e às vezes vem até aqui em cima. O que é interessante, que alguns pacientes que têm refluxo, por exemplo, eles não têm sintomas digestivos. Aí você, nossa, como assim? Mas ele tem refluxo, ele não sente queimação? Não, são pacientes que abrem quadro respiratório. É um paciente que às vezes ele tem lá seus 50, 60 anos e de repente faz um quadro de bronquite ou de asma. Aí você fala, nossa, mas como assim?
o refluxo é tão grande que ele volta e ele acaba refluindo ali para a via respiratória. Então o paciente que começa a abrir um quadro respiratório, que a gente chama manifestações respiratórias do refluxo gastroesofágico. Então é interessante porque às vezes o mais comum é ter sintoma, é ter dor, ter queimação, ou no meio da noite ele levanta com aquele líquido amargo na boca, como se ele fosse vomitar, mas ele não vomita. Mas também a gente tem que sempre lembrar que ele pode ter sintomas respiratórios relacionados ao refluxo. Doutor, hoje é muito comum, né, por conta do avanço da internet, tudo que as pessoas sentem, elas vão lá procurar, né? É um assunto que a gente também é recorrente com os profissionais que a gente conversa. Essas questões de se automedicar em casa, o famoso sal de frutas, são remédios que podem ser tomados com frequência? Quais os alertas que a gente tem que fazer com relação a isso? Um grande avanço e conquista que a gente teve foi a questão dos antibióticos, que conseguiu, através do Conselho Federal, a gente parar de comprar antibióticos sem receita, visto que a gente teve muito problema com resistência de bactérias, né? Então esse foi um ponto importante. Ainda assim, existem diversas outras medicações que você consegue chegar na farmácia e comprar. Às vezes o próprio doutor da farmácia, ele vai lá, não, toma esse aqui que vai dar certo. Então assim, a gente tem muito remédio sintomático. O que é isso? São remédios que eles não tratam o refluxo ou a gastrite, mas eles aliviam os sintomas. Dentre eles a gente tem o eno, vários desses aí que são sal de fruta, a gente tem outros que tem hidróxido de alumínio, então a gente tem medicações que você pode usar. Mas eu sempre falo para o paciente, é importante você ter uma avaliação com o seu gastroenterologista, até porque às vezes você está mascarando o sintoma e numa dessas você pode ter uma doença mais grave por detrás, que passa batido e quando ela piora e faz o diagnóstico, às vezes a gente já perdeu o tempo. E a questão da bebida alcoólica, doutor? Como que ela influencia também nesses processos inflamatórios? A fisiopatologia, ou seja, como acontece o refluxo e a gastrite, é por um aumento de uma acidez dentro do estômago e a gente tem uma musculatura na transição do esôfago para o estômago, nessa região, é como se fosse uma porteira. Quando passa a comida, ela abre, o alimento passa, automaticamente ela tem que fechar. Vamos pensar lá no faroeste, aquela porta de faroeste. Você entra, empurra e ela fecha automaticamente. Acontece a mesma coisa no refluxo, só que é como se a porta tivesse quebrada por algum motivo. Então na hora que ela abre, ela não fecha totalmente. Vários fatores influenciam isso. Um deles é o álcool. O álcool relaxa essa musculatura. Então a porta, quando você está tomando álcool, você é um bebedor mesmo, importante, a porta ela nunca fecha 100%. O que acontece? Você piora o refluxo. Então é difícil você tratar, porque a gente tem os bebedores de vinho, que adoram, e os destilados, né, também são bebidas que causam muito refluxo. Então esses pacientes a gente tem que sempre orientar na quantidade, né? E às vezes se ele for um cara rebelde, a gente tentar de uma forma medicamentosa segurar e tentar fazer que com essa porta aí ela feche 100% e ele diminua bastante o seu refluxo. O tratamento do refluxo, ele vai na linha do tratamento da gastrite, por ser um processo um pouco mais evoluído? Segue a mesma linha, né? Qual que é a nossa ideia? Eu preciso diminuir a acidez do estômago. É isso que está causando lá o processo inflamatório. O que muda do refluxo para a gastrite é que além de diminuir essa acidez, eu preciso evitar que esse alimento volte para essa região. Então eu preciso associar alguma medicação que faça esse alimento andar para frente e não voltar para trás. É isso que muda da gastrite para o refluxo. Então hoje a gente tem uma série de medicações. Quando a gente vai diminuir a acidez, são todos os prazóis que todo mundo conhece, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, esomeprazol, são todos remédios da mesma classe. E a gente tem outras medicações que vão agir lá na porteira, vão fazer aquela porta ela ficar 100% fechada e fazer o alimento seguir para frente. Mas seguem a mesma linha, o que muda é isso. Quando tem refluxo, a gente associa duas medicações. Com a gastrite, apenas uma. E claro, importante o hábito, né, a mudança do hábito de vida e do hábito alimentar. A atividade física, esses pacientes, invariavelmente, eles têm sobrepeso, precisam perder peso, né, e mudar toda a sua estrutura alimentar. Viu? O que come de manhã, então quando ele vem aqui ao consultório, a gente faz uma anamnese, uma interrogação muito minuciosa para saber o que ele toma no café da manhã, o que ele come no almoço, o que ele come no jantar, o que ele come durante o dia, para a gente poder adaptar isso ou aqui, ou às vezes com uma nutricionista, para que ele tenha um segmento aí e melhore 100% dos sintomas.
É isso que eu ia perguntar para o senhor agora por conta do tratamento. É um tratamento que ele é longo ou ele tem um prazo curto, assim, com relação aos remédios, né, a medicação? Teoricamente, o tratamento ele é previsto para 8 semanas. Né? O que acontece? 8 semanas a gente está levando em consideração que o paciente ele vai mudar o hábito alimentar, ele vai mudar o estilo de vida. E o paciente não muda. Então hoje, o que acontece? Os pacientes são usuários crônicos de remédio para o estômago. Então você vai ver pacientes que usam o omeprazol por anos, né? E não deveria. Aí fala, mas me falaram que esses remédios dão dão alterações, os pacientes acabam tendo várias doenças. Sim, durante uma época cogitaram doenças como Alzheimer, até câncer de estômago. Claro que depois caiu por terra, fizeram trabalhos, estudos para avaliar esses sintomas e viram que não, que eram resultados sim de particularidade de cada paciente. O que é isso? Eu tomo dipirona a vida inteira, você toma dipirona a vida inteira. De repente você desenvolveu uma doença. Não quer dizer que a dipirona seja contraindicada, quer dizer que você tem uma particularidade e desenvolveu. Foi a mesma coisa que aconteceu para o uso do omeprazol. Então assim, hoje está entre as 10 medicações mais usadas nos Estados Unidos, ainda é usada no Brasil, tem boa eficácia. O que tem que mudar é a cabeça do paciente. Doutor, quais os pontos de atenção, então, que a gente pode deixar para o pessoal que está em casa ficar atento, né? Se começou a sentir muito esses sintomas, já procurar um médico, o que a gente pode deixar para eles? É muito importante essa questão. O que a gente leva em consideração, a gente chama de sintomas de alerta. Né? O que é isso? O paciente que está com emagrecimento inexplicado. Né? Então é um paciente que a gente precisa ficar de olho. O paciente que ele está com dificuldade para engolir. Ele tinha só dor e de repente ele começou a ter dificuldade. O paciente que tem dor associada para engolir. O paciente que tem vômitos repetidos e às vezes vômitos com sangue. Ou aquele paciente que junto de tudo isso fez um exame de sangue e tem uma anemia. Junto disso você associa sempre a história familiar do paciente, que hoje é ponto-chave. Se ele tem história na família de câncer, se pai, mãe, irmãos, alguém já desenvolveu algum tipo de doença. Esses são considerados sinais de alarme. Então esse paciente é aquele que precisa procurar um profissional para que faça uma investigação o quanto antes e se tiver qualquer doença consiga resolver aí com tempo hábil. A gastrite ou o refluxo, eles podem ser considerados hereditários também? Eles têm essa questão da genética influenciando? Ainda não tem uma comprovação científica, né? Mas óbvio, quando a gente fala em hereditariedade, por exemplo, tem pacientes hoje em dia que existe já uma história em relação à obesidade de ter fatores hereditários associados. Então, automaticamente, como ele é uma consequência desse tipo de doença, a gente acaba considerando que, se ele tem já história familiar, já de obesidade, ou se ele vem com uma história importante de gastrite, tudo pode estar associado sim à hereditariedade. Não é o comum, não é definido, mas a gente acaba levando em consideração quando tem sim história na família. Os maiores riscos relacionados à gastrite e o refluxo são a úlcera e também o câncer de esôfago, doutor? Ao refluxo, a principal consequência, a mais grave consequência seria sim o câncer de esôfago e a gastrite, a principal consequência aí dela é a úlcera. Levando em consideração aqui, a gente tem que lembrar que a gastrite, o paciente sempre vai questionar sobre a tal da bactéria, né? Nossa, mas eu não tenho aquela bactéria no estômago. Então assim, a bactéria é uma bactéria chamada H. pylori, tá? É uma bactéria onde a gente tem contato desde a infância, então a gente tem essa contaminação desde a infância. E hoje em dia, ela é muito estudada, ela é endêmica aqui no Brasil, muitos casos. Tem mais de 95% das infecções foram adquiridas na infância pelo contato direto. Então tocar na mão, levar a mão na boca, pegar um alimento, né? E hoje a gente tem tratamento. Então tem que tratar porque ela está associada ao câncer gástrico. E tem exames também que identificam a H. pylori? A própria endoscopia é o principal exame realizado, onde você faz uma biópsia, você tira um fragmento do estômago e você consegue analisar. E assim, em grandes centros, hoje a gente já tem o que chama o teste respiratório da H. pylori, em que você não precisa mais fazer endoscopia. Você dá lá um líquido para o paciente tomar, esse líquido vai cair no estômago, vai passar ali onde está a bactéria, cai na corrente sanguínea e ele bota para fora pela respiração. Então você consegue ver pela respiração se aquele líquido ele foi marcado ou não pela bactéria. Então é um exame difícil acesso, mas muito bom exame e você não precisa mais ser submetido à endoscopia.
Doutor, e tem gente que tem medo da endoscopia? Eu, por exemplo, nunca tinha feito e eu tinha essa sensação de que, ai meu Deus, como que é fazer isso? Quando eu fiz foi bem tranquilo, mas tem gente, é muito comum isso? Tem, a endoscopia ainda gera receio para o paciente, porque ele acha que ele vai passar por um procedimento cirúrgico, né? E depois que ele faz, ele adora, porque na verdade a anestesia ele fala que é muito bom, porque ele dorme lá, acorda bem, descansado. Então é um exame que não tem que ter medo, o paciente ele tem que ter medo da consequência de manter uma doença lá, uma gastrite ou um refluxo, né, o tempo inteiro causando desconforto. Esse é o maior medo, porque a endoscopia, grande parte das vezes, pode salvar o paciente fazendo um diagnóstico precoce. Doutor, gostaria de agradecer ao senhor imensamente por ter atendido a nossa equipe, trouxe tanta informação importante aqui pra gente sobre gastrite, sobre o refluxo. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre disponível, se quiser voltar, a gente bate outro papo. Obrigada, doutor. E eu convido você que está em casa a continuar acompanhando Você Saúde aqui no YouTube, aqui no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Não esqueça de ativar o sininho para receber tudo que a gente está produzindo. Você Saúde volta na próxima sexta-feira com muita informação para você. Até lá!